O Jornal da Justiça está de volta para contar a história de uma mãe que foi condenada pela Justiça por atos de indisciplina do filho dela na escola. Ela foi considerada negligente no caso. Nas escolas, sempre há aqueles alunos que dão muito trabalho aos professores. E a indisciplina constante de certos estudantes normalmente é levada a conhecimento dos pais ou responsáveis. Mas nem todos vão até o colégio se inteirar do que de fato está acontecendo. Às vezes, um pai separado, uma mãe que não se dedica, não se entrega ao acompanhamento do filho, não acompanha as avaliações da escola. Então, isso reflete que a criança está sendo mal conduzida na sua vida, né? Meu filho também já foi vítima de bullying, né? E a gente chegou a um momento que a gente exigiu da escola que a escola chamasse os pais para conversar, porque a gente via que não havia compromisso nenhum dos pais no sentido de orientar a criança. Em Goiás, a Justiça condenou uma mãe por negligência na criação do filho. Ela foi responsabilizada pela indisciplina constante da criança na escola, porque não ajudava a melhorar o comportamento do aluno, já que não comparecia às reuniões escolares e nem apresentava justificativas. O Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que a mãe descumpriu deveres inerentes ao poder familiar previstos na Constituição. A mulher chegou a alegar que não tem condições financeiras e precisa cuidar de 3 filhos, mas o TJ determinou o pagamento de multa no valor de 3 salários mínimos. A quantia será encaminhada a um fundo de direitos da criança de Cristalina. Segundo este advogado, a decisão pode servir de alerta até para outros pais que também acabam sendo omissos. Nesse caso específico, os pais podem ser responsabilizados pela omissão e pela negligência na disciplina do filho, em participar e verificar a frequência do filho e também a conduta dos filhos junto à escola. Esta diretora de escola diz que os pais precisam estar presentes no colégio e ajudar a resolver o problema quando o filho for indisciplinado constantemente. Em geral, os pais vêm até a escola e procuram saber. Nem sempre concordam com a escola, mas a presença deles na escola, até porque existem algumas medidas que, caso o pai não venha até a escola, o aluno não vai poder retornar às atividades escolares. Ele precisa da presença do pai realmente para firmar com a escola um termo de compromisso, um termo de coparticipação nessa mudança, né? Bom, e sobre esse assunto, sobre a responsabilidade dos pais, da escola também com as crianças, a gente conversa aqui no estúdio com a doutora Selma Sauer Brown, promotora de justiça da Vara da Infância e da Juventude daqui do Distrito Federal. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Bom, vamos começar falando sobre aquela matéria, né, doutora, que é feita pela repórter Daniela Garcia. Não dá para os pais deixarem a criança na escola e achar que a responsabilidade é só do colégio, né? Isso sim. A nossa Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é responsabilidade de todos, especialmente da família, né? E nesse caso aí de pai e de mãe, né? A escola, ela também tem responsabilidade no sentido de ser um outro espaço de social, de convivência da criança, então ela também é responsável, mas não sozinha. Então, é necessário que os pais, a partir do momento que a escola identifica algum comportamento inadequado, né, que esforços sejam envidados, um esforço conjunto, pais e escola, para que as intervenções sejam realizadas em relação à criança. Doutora, esse caso chamou a atenção porque a gente é acostumado a ouvir, né, e a mesmo noticiar casos em que os pais são responsabilizados ou até mesmo punidos por atos praticados pelos filhos nas ruas. Nesse caso, foi dentro de uma escola, onde, teoricamente, o colégio também teria uma responsabilidade. Nesse caso, também não seria meio dividido? Eu vejo essa decisão como algo de vanguarda. Não é? É algo de vanguarda no sentido de que, se a nossa legislação diz que há uma corresponsabilidade entre todos, então é a escola, cada vez mais, assumindo o seu papel no sentido de garantir direitos à criança e ao adolescente. Que mudar comportamento, fazer as interferências necessárias, é necessário que haja também uma harmonia, né, com os pais. Então, a escola não pode estar, de repente, partindo para uma intervenção sem que haja um compromisso também dos pais estarem redimensionando o comportamento da criança e do adolescente no ambiente familiar. Durante a reportagem também, o pai de um aluno ali, a gente ouviu,
disse que um problema seria o fato de os pais serem separados. Nesse caso, quem é responsabilizado? Quem pode ser responsabilizado? Quem tem a guarda ou os dois, independentemente deles serem separados? Os dois, né? Por que os dois? Porque os dois exercem o poder familiar. Somente um dos atributos do poder familiar, que é a guarda, é que foi entregue a um dos pais. Portanto, é importante que aquele que não detém a guarda, que seja vigilante e que participe da educação do filho, considerando que também ele pode ser responsabilizado, na medida em que os demais poderes, os demais atributos do poder familiar estão presentes. Ele também detém os demais atributos. Doutora, esses casos são comuns no judiciário? Não é muito comum vindo da escola, é muito mais comum vindo via conselho tutelar. O conselho tutelar aplica determinadas medidas, não se tem uma resposta satisfatória e termina encaminhando essa questão para o Ministério Público. O MP termina também adotando alguma providência na seara da responsabilização. É o que a gente estava falando, né? A gente é acostumado a ver crianças e adolescentes, às vezes, praticando alguma irregularidade, algum ato infracional na rua, né? Na escola é mesmo uma novidade, né? E como a senhora disse, é uma decisão de vanguarda. É uma decisão de vanguarda porque é a partir dessa proteção, dessa chamada à responsabilidade da família e também dos demais espaços sociais, é que nós vamos estar prevenindo a criminalidade. Evitar que essa criança ou esse jovem vá para a rua praticar ato infracional. Uma coisa está ligada à outra, né, doutora? É, isso mesmo. Obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui e um ótimo fim de semana. Eu que agradeço. Boa tarde.